Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de História do nono ano. Dessa vez vamos fazer a correção das atividades que encontram-se nesse capítulo, capítulo 7, a Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas. Capítulo de grande importância para nós nos situarmos e entendermos o porquê de algumas consequências desastrosas no século XX, né, do ponto de vista do totalitarismo, da violência, das guerras e por aí vai. E vamos lá para as primeiras questões da página 125, corrigir, né, que é trabalhando com os documentos. E aí vamos fazer uma análise, vamos fazer uma análise Tá gravando? Tá, pronto. Essa é uma correção das atividades. Página 125. Tirei a internet para não ficar com as notificações. Vamos lá, é o seguinte, trabalhando com os documentos. Aqui tem um texto, não vou ler para não ficar com longo coisa, mas vou passar aqui para se vocês quiserem dar uma lida. E aí vamos para a primeira pergunta. Após a leitura atenta do texto, responda as questões abaixo. O que o autor quis dizer com a afirmação? O que o autor quis dizer com a afirmação? Vejo refletida neles a costumeira indiferença ovina. E aí, o que é que está se referindo? O autor, pessoal, ele, ao observar, né, esse autor, desde o primeiro parágrafo, ele mostra a passividade dos homens diante de sua situação na guerra. Ao dizer que via refletida neles a costumeira indiferença ovina, é o professor de literatura da Universidade de São Paulo, Boris Schinder, quer reforçar que os soldados não agiam por si, o que para ele lembrava os comportamentos das ovelhas. Em modo geral, destaca-se uma crítica da qual esses soldados estavam submetidos às ordens dos governos, dos governantes, dos militares. Segunda questão: como as tropas brasileiras reagiram ao desembarque? Os soldados, respondendo, né? Os soldados se mostravam atordoados e desconfiados. Eles desembarcaram parecendo que não, no navio, parecendo não entender muito o que aconteceria. Estavam também muito ansiosos com o fim da viagem. Largaram as mochilas as mochilas no caminhão e foram para as ruas observar o local. A terceira questão é: qual era a situação da área de desembarque em relação ao cenário e às pessoas? Uma situação bastante crítica, né? Havia destroços por todos os lados, miséria e fome, representadas pelas mulheres magras de rostos apáticos e por um ou outro moleque esfarrapado, uma situação extremamente delicada. Quarta questão é: segundo o autor, que tipo de conclusão ocorreu quando os meninos do local viram os soldados brasileiros? Os meninos acharam que os brasileiros eram, na verdade, os alemães, por causa da cor do uniforme que parecia. No primeiro momento, os meninos ficaram assustados. Terminamos de corrigir as questões da página 126. Vamos dar continuidade agora, corrigindo as questões da página 128 e 129. Página 128, atividades. Primeira questão. Retome, né? Identifique como a Liga das Nações, agiu
diante da expansão militar da Alemanha, da Itália e do Japão. Explique de que maneira essa atitude influiu no cenário político internacional da década de 30. A Liga, pessoal, procurou contemporizar, contemporizar com os agressores, favorecendo o fortalecimento e a militarização crescente dos países do eixo, o que permitiu o desenvolvimento das condições históricas que levariam à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Resumindo, a Liga das Nações ela não foi efetiva no combate à reorganização militar e às atitudes imperialistas da qual tanto a Alemanha, a Itália e o Japão estavam fazendo no início do século XX, na década de 20 e na década de 30. Segunda questão. Cite a justificativa usada por Hitler para invadir a Áustria e a Tchecoslováquia. A justificativa dele foi a reunião dos povos de origem germânica para a formação da Grande Germânica, da qual ele alegava que existia povos de origem germânica na região e por isso que era necessário a Alemanha anexar esses territórios nesses dois países, Áustria e Tchecoslováquia. Terceira questão. Explique os interesses de Stalin e Hitler na assinatura do Pacto Germano-Soviético. O Hitler, pessoal, para Hitler, né, o pacto garantia por 5 anos a neutralidade da União Soviética em caso de guerra no Ocidente. E para o Stalin, o líder soviético, ele garantia a anexação da parte oriental da Polônia e dos países bálticos, regiões estratégicas, e ainda continha o expansionismo alemão para o leste. Acordos para não entrasse em conflito diretamente e pudesse reorganizar aos seus interesses o espaço geográfico do leste europeu. Quarta questão. Quais foram os dois importantes eventos ocorridos em 1941 que mudaram os rumos da guerra? Cite-os e comente seus desdobramentos. A invasão nazista à União Soviética e o ataque japonês à ilha de Pearl Harbor determinaram a entrada dos soviéticos e dos estadunidenses na guerra, fortalecendo os aliados. Esse foi o destino, né? Quinta questão. Por que a participação do Brasil no conflito enfraqueceu o Estado Novo? Ao lutar contra os governos nazifascistas da Europa, o Estado brasileiro abriu brechas para que a sociedade denunciasse o caráter ditatorial do governo e exigisse o retorno da democracia. Ao mesmo tempo, a população, a oposição, fazendo críticas ao governo, sabendo que esse governo, há alguns anos atrás, estava mais próximos ao eixo do que próximos aos aliados. Sexta questão. Quais foram, quais foram as principais decisões dos acordos firmados no pós-guerra? A Conferência de Alta, que partilha a partilha mundial do território e predomínios da União Soviética e dos demais aliados. A Conferência de Potsdam, a desmilitarização da Alemanha e sua divisão entre 4 áreas de influência, a francesa, a inglesa e a estadunidense, e mais tarde transformando a Alemanha ocidental em capitalista e a Alemanha oriental soviética em socialista. Sétima questão. Leia o texto, observe a imagem e faça as atividades propostas. Aqui tem a imagem está relacionada a prisioneiros do campo de concentração na Áustria em 1945. O textozinho, o primeiro texto, aqui o primeiro texto, o segundo texto, e agora em seguida as questões. Vou ler as questões e vamos corrigir. De acordo com o primeiro texto, como as pessoas eram tratadas nos campos de concentração? Desumanas, né? Tratamento desumano. Tratadas com violência,
e subestimadas a experiências devastadoras e mortas. B. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está no texto 2, proclamada em 1948, ou seja, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quais são os direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas, sem nenhuma distinção? O direito universal, galera, é o chamado direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, sem distinção de qualquer espécie. C. Na sua opinião, por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada? E qual é a relação que ela tem com o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial? A Declaração dos Direitos Humanos foi criada fruto dos horrores que foram praticados durante a Segunda Guerra Mundial, percebendo que era necessário a possibilidade de um conjunto de leis para garantir a dignidade humana. Por isso que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? D. Você sabe se no lugar onde você mora existem organizações que lutam pela manutenção dos direitos humanos no que diz respeito à igualdade racial, liberdade religiosa, de orientação sexual e etc. Identifique quais são elas e suas principais reivindicações. Lembrar que agora, nesse momento, é difícil. Né? Pode existir ONGs, organizações. Tem movimentos sociais, né? Movimentos sociais que estão atrelados a reivindicações, movimento negro em Alagoinhas, né? O movimento de mulheres em suas diversas correntes, movimentos sociais e sindicais que estão atrelados. Tem a FENACAB, que está atrelado ao combate à intolerância religiosa. Tem uma série de outros elementos. Tem uma série de movimentos sociais e políticos aqui em Alagoinhas que estão atrelados à defesa dos direitos humanos. Oitava questão é: faça uma pesquisa sobre campos de refugiados e campos de concentração para responder as perguntas a seguir. Vamos lá. O que caracterizava esses lugares? Esses lugares, pessoal, eu sei que é uma pesquisa, mas eu vou responder aqui. Esses lugares eram uma marca da segregação e de segregação e extermínio de um povo da qual, segundo os nazistas, eram inferiores e sujos e imundos para conviver em sociedade, para estarem na sociedade ariana, estarem na sociedade alemã, segundo eles. B. Esses locais eram espaços de matança, né, de extermínio. B. Campos de concentração não existiram apenas na Alemanha nazista. O governo estadunidense manteve campos de concentração para japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E os soviéticos mantiveram campos para presos políticos, os gulags. Em sua pesquisa, você encontrou referências a campo de concentração ou de refugiados no presente? Em caso positivo, anote as informações aqui fazendo um paralelo, né, sobre os campos de refugiados, campos de concentração nos dias de hoje. Lógico que o nível de brutalidade dos campos de concentração do período da década de 40, década de 30 era muito mais brutal. Mas há uma semelhança no sentido da segregação, da violência, do não aceitar, alegando que eles não são europeus, que eles não são dignos para estarem ali, e por aí vai. Há uma semelhança nesse diálogo. Nona questão é: com base nas informações pesquisadas sobre as informações pesquisadas, elabora um texto com o seguinte título: Estamos livres da barbárie? E aí vai ser uma questão pessoal, né?
Mas eu vou dar um outro elemento aqui sobre os campos de concentração, é que as principais características de um campo de concentração e de refugiados é o estado de confinamento em que a população vive, em geral amontoados em abrigos provisórios ou precários, sem poder se deslocar, seus habitantes são submetidos a péssimas condições de vida, não dispõem de alimento suficiente, água encanada, sistema de esgoto, lazer, etc. Vive, portanto, em condições miseráveis, sendo frequentemente acometidos por doenças que rapidamente se tornaram epidemias. Em determinadas situações, são submetidos ao trabalho compulsório e maus tratos. Essa é a realidade crítica. Né? Nona questão. Pessoal, 10ª questão. Observe a charge abaixo, leia a legenda que acompanha e responda as questões. Vamos lá. Onde e quando a charge foi feita? E o que aconteceu no cenário europeu nessa época? A charge foi feita na União Soviética em 1942, enquanto a Alemanha começava a sofrer derrotas para os russos, para os soviéticos. B. Quais símbolos você identificaria na charge? Ó, essa é muito simples, né? A suástica nazista e a cruz cristã. A charge faz alegando que os soldados nazistas estavam caminhando para a morte, né? Por conta do seu líder. D. Quais impressões lhe causam? Não, C. O que cada um dos símbolos, o que apresenta na charge representa? O que cada um dos símbolos que aparecem na charge representam? Cujas feições remetem à imagem de Hitler. É sinistra, repulsiva e parece estar induzindo os exércitos a um destino terrível. A charge faz uma crítica da qual a forma de como a política expansionista da Alemanha nazista, principalmente sob liderança de Adolf Hitler, caminhava os soldados nazistas para a morte. Essa é a crítica da charge soviética. É. Quais as impressões que causaram o personagem? Quais impressões? Não, é. Considerando os elementos observados nas questões anteriores, como você interpreta essa charge? Hitler, né, indicando um caminho que leva à morte. Né? Os soldados se transformavam em suásticas e depois em cruzes. Em um ambiente coberto de neve, fazendo alusão à Rússia, onde Hitler começava a sofrer duras derrotas. Então eu finalizo, né, a correção dos exercícios. Lendo a imagem aqui, vocês vão ver com calma. Então finalizamos, né, a correção dos exercícios do nono ano, das atividades de História, referente ao capítulo 7, Segunda Guerra Mundial e a Queda de Vargas. E até mais, pessoal. Tchau, tchau, se cuidem.